Quer saber como o ouro é purificado, triturado, destruído e depois jogado em uma fornalha, derretido por um fogo de 2000 graus? O calor aumenta, as impurezas começam a surgir. Coisas que você nunca viu antes, elas aparecem. Você remove essas impurezas e o que resta? Ouro puro e refinado. As provações que você enfrenta como ser humano são a fornalha projetada para remover as impurezas até que a única coisa que reste seja o que foi colocado em nossa essência, a natureza e o caráter de Deus. Alguns de vocês estão na fornalha agora. Tudo que você vê é fogo. Tudo que você sente é calor. Cada dia uma nova luta e você quer desistir. Deseja apertar o botão de soneca. Quer desistir desse casamento. Quer largar o trabalho, o caminho mais fácil. Mas você não foi criado para o fácil. Você foi criado para a vitória. Permita a sua destruição. Deixe a provação ser o agente que vai revelar exatamente o desenvolvimento do seu caráter. As impurezas estão sendo removidas da sua vida. Siga o processo. Bem-vindo à força do fogo da vida. Continue. E não esqueça que sempre do outro lado da dor, do outro lado da provação, está a sua promessa. Olá pessoal, tudo bem? Qual é um dos principais propósitos do deserto? Vocês sabem, é nos purificar. Eu quero ler uma escritura que encontrei em 2 Coríntios, que é uma das minhas escrituras favoritas. Sim, eu tenho várias favoritas. 2 Coríntios 7, versículo 1 diz: portanto, tendo essas promessas, amados, purifiquemo-nos. Observe que não diz que o sangue de Jesus vai purificá-lo. O sangue de Jesus nos purifica, mas é claro que nos purifica. Mas este é um aspecto. Nós não estamos falando de justificação aqui. A justificação é quando você foi salvo. Aí o sangue de Jesus apagou todos os pecados. Isso é sobre a santificação, quando o que é feito dentro de nós abre caminho para fora de nós. Continuando, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne, não apenas da carne, e do espírito. Fala dos sorrateiros, é disso que está falando aqui. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Por que a santidade é tão importante? Porque sem ela nenhum homem verá o Senhor. Falarei mais sobre isso mais tarde. Então, aqui está o que Deus diz em Isaías 48, versículo 10. É incrível. Eis que eu te refinei, não como prata ou ouro. Eu refinei e provei. É a mesma palavra usada aqui na passagem com José. Você na fornalha da aflição. Então, vamos para meados da década de 80. Eu fui salvo em 79 e servia no staff da igreja, que tinha um staff de uns 450 membros pagos. Era uma das maiores igrejas da América. Não ensinamos muito sobre desenvolver caráter. E sempre ouvia sobre as promessas de Deus, desenvolver a fé, ter vitória. Então, minha fome por Deus só aumentava. Eu lia na Bíblia: bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Busque a santidade, sem a qual ninguém vê o Senhor. Um dia, orando, o Espírito Santo falou comigo tão claro como estou falando agora: filho, eu vou te ensinar a negar a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Eu vou purificar a sua vida. Vou fazer uma obra de santidade em você. Cara, eu me animei. Voltei correndo para o nosso apartamento na época, Arden, e lembro que sua mãe estava se maquiando e disse: amor, eu sempre orava de madrugada. Amor, eu estou tão entusiasmado. Deus disse que vai começar a nos purificar, vai nos ensinar a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e vai fazer uma obra de santidade, tá? Então, eu disse isso a Lisa. Deus vai tirar a minha gula e o tempo excessivo que fico vendo TV. Ele vai fazer uma grande mudança na minha vida. Eu estava tão animado. Mas como foram os 3 meses seguintes? Eu comi o dobro, assisti o dobro de TV. Parecia que tudo tinha piorado. E depois de 3 meses, Deus diz: você fez tudo do seu jeito. Agora eu vou fazer do meu, tá bom? Ai, meu Deus, eu não tinha ideia de como seria. Então, na época dos 450 funcionários, você sabe qual era a minha posição? Assistente pessoal executivo do pastor Sênio e sua esposa. Eu tinha contato direto com eles. Bom,
Eles tinham o desejo de me aproximar mais, mas eu não tinha talento para isso. Eu me lembro de uma vez que o pastor não foi a um compromisso na TV porque eu esqueci de avisar a ele. Eu tentei, mas simplesmente não conseguia. Eles contrataram outro cara para fazer o que eu fazia, cuidar de suas necessidades pessoais. Mas eles não queriam me perder, diziam que me amavam. Mas no ministério só sobrou o cargo de vendedor de satélite. Na época, a nossa igreja transmitia as conferências mensais para mais de 3.000 igrejas na América do Norte. Então, como só tinha lugar nas vendas do serviço de satélite, significa que liguei para cerca de 600 igrejas por semana oferecendo o serviço de satélite. Agora, eu me reportava a uma senhora que se reportava a um senhor que se reportava ao pastor. E, sabe, eu não fiz nada de errado a respeito disso. Eu simplesmente não tinha o dom. Então, agora, sabe, tudo começou a dar errado. Quer dizer, eu não tenho mais a atenção dele, estava distante dele, não tinha mais nada daquilo. Durante os 6 meses seguintes, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu fiquei com raiva de todos. Com raiva do meu pastor, fiquei com raiva da minha esposa. Fiquei com raiva do meu filhinho de 9 meses, Edson, o mais velho. Então, um dia, eu notei que isso estava me afetando, parei para observar meu comportamento e eu não gostei. Me lembro de sair do closet, onde fazia as orações matinais, e dizer: Deus, nunca me comportei assim antes, nunca me comportei assim nem quando eu era criança no colégio. Eu disse: de onde é que está vindo tudo isso? Eu disse: como eu tiro isso? Como eu expulso isso? Qual demônio eu devo expulsar? Sabe, eu pensei: arreda-te de mim. E o Senhor disse: você não pode expulsar a carne, você a crucifica. E eu disse: bem, então de onde vem essa raiva? E o Senhor disse a mim: filho, olhe para o anel de ouro no seu dedo. Agora a Lisa me deu um de ouro branco, naquela época era amarelo. E ele disse: esse anel é de ouro puro? Eu disse: não, 14 quilates. Eu sabia, eu tive treinamento técnico. 14 quilates significa que 14 partes de 24 partes é ouro. E 10 partes de 24 partes são impurezas. Níquel, cobre, zinco, entendeu? Ele disse: é puro? Eu disse: não. Ele disse: parece puro para você? E eu disse: sim. Ele disse: o que acontece se colocá-lo numa fornalha e aquecê-lo a 7.000 graus? Eu disse: vira líquido. E ele disse: o que acontece? As impurezas vêm para a superfície e aparecem. Elas aparecem, não é? Eu disse: sim. E elas sempre estiveram lá? Eu disse: sim. Não dava para vê-las a olho nu só quando o ouro foi colocado na fornalha. Ele disse: sabe de onde vêm essas coisas? Sempre estiveram em você. Eu sabia, você não. Ele disse: o que eu fiz foi te colocar na fornalha e permitir que isso aparecesse e você pudesse ver. Ele disse: você pode continuar a ficar com raiva de todo mundo e culpar a todos, e fará isso. E as impurezas vão decantar de novo e teremos que começar o processo todo de novo. E é por isso que eu disse que alguns ficam no deserto por 30 anos, culpando todo mundo. É culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, ou do meu ex, entendeu? Ele disse: ou você pode pedir para eu tirar essa raiva de você. E continuou: vou retirar toda essa impureza de cima de você. Aí eu disse: ai meu Deus, tire isso. Quero que você veja o que Provérbios 25 diz. É incrível. A glória de Deus é encobrir as coisas. Tá bom? Vamos dar uma parada aqui. Deus não tem prazer em expor nossas fraquezas às pessoas. Entendeu? Ele adora isso. Mas a glória dos reis... Agora parei, Salomão escreveu isso. Em 1 Pedro diz que ele nos fez reis e sacerdotes. O que João escreve? Que ele nos fez reis e sacerdotes. Somos sacerdócio real. Então eu vou ler assim. Mas a glória de um cristão é examinar. Assim como os céus têm altura e a terra profundidade, o coração do cristão é inescrutável. Então ele disse, é ótimo para um cristão examinar algo, mas nosso coração é inescrutável. Então, olha só para o próximo versículo. Tire a escória. O que é escória? Impureza. Da prata ou ouro e irá para o ourives para virar joia. Tire a impureza do cristão e o seu chamado à promessa de Deus será estabelecida na justiça. Isso é ótimo. Então, como o
O cristão se livra da impureza, tendo um coração insondável? Deus disse: eu quero que você seja capaz de ver isso. Eu permiti que você entrasse no deserto e essas coisas aparecessem para não destruí-lo. Se você olhar para o rei Saul, ele nunca teve uma experiência no deserto. Isso é verdade. Ele teve uma falsa humildade. Como Samuel? Cadê Saul? Ele estava se escondendo, mas depois de uma grande vitória, ele construiu um monumento para si mesmo. Ele agora pensa que sabe mais do que Deus e pode decidir: vou poupar o rei, como se fosse Deus. Então, Saul nunca passou por um deserto. Davi, sim. Embora Davi tenha cometido erros muito maiores do que Saul, erros morais, Davi sempre foi sensível ao Senhor e à sua vontade. Por isso, Davi teve um final feliz. Saul não. Lembram-se do que eu disse a vocês desde o início, não lembram? Que um dos benefícios deste curso é saber que o deserto é a proteção de Deus em nossa vida. Ele não quer que sejamos como Saul. Então, se você está passando por um deserto, agradeça a Deus por ele se importar com você, pois permitiu que essa sujeira fosse exposta a tempo de tirá-la de sua vida, pois isso poderia destruí-lo. E você não quer que isso aconteça quando tiver 48 anos e já estiver estabelecido. Você se perguntaria: como neste mundo esse pastor caiu neste pecado? Quer dizer, ele tem uma igreja de 8.000 pessoas. Ai, meu Deus! Minha pergunta é: aquele pastor passou por um período de deserto? Ele permitiu que Deus o guiasse ou ele foi sozinho para o grande chamado de sua vida? Isso é uma das coisas que Deus faz por nós, pois ele tem compaixão por nós. Portanto, lutar contra o deserto não é correto. O correto é cooperar e agir da maneira certa nele. Tudo bem? Então, se você olhar para Pedro, ele também fala sobre isso no Novo Testamento. Perceba que isso não está só no Velho Testamento. Nisto te alegras grandemente. Estas são as palavras de Pedro. Embora agora um pouco. Lembra, pouco tempo para Deus pode ser 9 meses. Um dia com o Senhor pode ter 1000 anos. Sabe o que significa? 1 hora para Deus é 42,6 anos. Então, 15 minutos, 7 anos. Então, por um tempo, se necessário, se precisar ser refinado, você sofre várias provações. Ele continua dizendo: essas provações mostrarão que sua fé é genuína. Ela está sendo provada como o fogo prova e purifica o ouro. Embora a sua fé seja muito mais preciosa do que mero ouro. Então, quando sua fé permanecer forte através de muitas provações, isso lhe trará muito louvor, glória e honra. Ouça essas palavras: no dia em que Jesus Cristo se revelar ao mundo. Sabe quando Jesus é revelado? Ele é revelado através de nós. As provas pelas quais eu passei, os desertos pelos quais passei, me prepararam para que Jesus fosse revelado através de mim. Vocês sabem quais são as qualidades do ouro quando está refinado? Número 1. Quando o ouro tem muita escória. A escória que aparece vai para a superfície e é muito dura. Mas o ouro em seu estado mais puro é muito macio, flexível, dobrável, tá? Facilmente dobrável. Tudo bem? Então, quando somos refinados, ficamos mais ternos com Deus, certo? O segundo benefício do refinamento é o ouro em seu estado puro, incorruptível. Ele não é afetado pela corrosão. Se você olhar para o latão, verá que é muito parecido com o ouro, pois ambos têm quase a mesma cor. Sabia que o latão pode corroer? Você já viu o que acontece quando ele fica na prateleira por alguns anos? A atmosfera o corrompe. Ai, meu Deus, o que acabamos de dizer? A pessoa que passou pelo refinamento de Deus não será corrompida pela atmosfera do mundo em que vivemos. Mas há muitos falsos cristãos na igreja que o mundo os corrompe facilmente, pois não são ouro puro. Não é incrível? Terceiro, eu amo isso. O ouro em seu estado puro torna-se transparente. Olha só no texto bíblico. As ruas do céu são feitas de ouro puro. A Bíblia diz isso. E diz que são transparentes, assim como o vidro. Veja, se eu, o vaso do Senhor, me tornar transparente, então, quando Jesus for revelado ao mundo, ouçam só isso: todos o verão em mim. Tá bom? Para mim, essa é a maior promessa de refinamento. Ok? Então, Jó fez essa declaração. Ele disse: ele conhece o caminho, bem no meio onde diz: eu vou em frente, eu não vejo, certo? Mas ele sabe o caminho que eu sigo. Ele se preocupa. Agradeça e preste atenção nisso.
Quando ele me provou, lembre-se dessa palavra, provado, significa refinado. Sairei como ouro refinado, puro e luminoso. Você sabe qual é a definição de luminoso? Isso é lindo. Aquilo que emite uma luz muito brilhante, ou uma pessoa que é considerada brilhante. Então, o que acontece? Eles veem a glória no vaso. Lembrem-se de que temos esse tesouro em vasos de barro. A glória de Deus brilha na face de Jesus quando passamos pelo refinamento dele. Agora somos luminosos. Eles não veem nossa luz, mas a luz de Jesus. Agora somos um vaso que a luz dele brilha. Jesus é revelado ao mundo. Muito bem. Aqui está a maior promessa, e é em relação ao nosso trabalho. Nos tornamos vasos de honra. Veja isso. Paulo diz a Timóteo, todos os que se purificam do mal, tudo bem, aqueles que aceitam o processo de refino, serão usados para fins especiais. Serão santificados, úteis ao mestre, prontos para fazer um bom trabalho. Eu não sei em relação a vocês, mas eu estou agarrado com o processo de refinamento de Deus. Eu me lembro de quando eu estava chegando ao meu aniversário de 50 anos e eu orei apaixonadamente. Eu disse, Deus, eu quero ser refinado por Ti. Passei pelos 3 meses mais difíceis da minha vida. Falei com um dos pastores que me aconselham e disse, sabe, tenho orado para que Deus me refine. Ele disse, Bivir, isso é o que você ora quando tem 20 anos, não quando você tem 49 anos. E ele começou a rir e nós estávamos brincando sobre isso. Eu estava rindo com ele no telefone, mas no fundo eu estava feliz por ter orado por isso. Deus estava me preparando para uma nova estação, tá bom? Deserto até o dia de sua manifestação. Continuaremos falando sobre isso na nossa próxima lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.